Abra o Santo Livro de Deus, as Sagradas Escrituras, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Leremos e, com a graça de Deus, meditaremos do versículo 9 ao versículo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15. Mesmo assentados, mas com toda reverência ao Senhor e à sua palavra, estarei lendo e peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura do texto. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 a 15. Assim diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Até aqui, oremos. Senhor, obrigado pelo privilégio de estar no dia do Senhor, na tua casa, para te adorar e glorificar o teu santo nome. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu santo nome, ó Altíssimo. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Bom é estar na casa do Senhor do que permanecer nas tendas da perversidade. Por isso, nessa noite, Pai, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. E guarda, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Mas ajuda-nos também a sermos praticantes dessa palavra e não somente ouvintes. E que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Essa é a nossa oração. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus proferiu essas palavras no seu famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. O Sermão do Monte começou lá no capítulo 5, com as bem-aventuranças. Folheie sua Bíblia, por favor, e vai até o capítulo 7. Então, um grande sermão, um extenso sermão de Jesus. Então, o capítulo 6 é no meio desse sermão, entre o capítulo 5 e o capítulo 7. No capítulo 6, Jesus ele vai refutar ou condenar algumas práticas religiosas dos fariseus da sua época. Algumas práticas que eles faziam e eram práticas lícitas, práticas boas. Observe, capítulo 6 ele vai falar da prática de dar esmola. Ele vai falar também da prática da oração. E ele termina falando da prática do jejum. Então, da esmola, oração e jejum. Eram essas três práticas que os fariseus praticavam e faziam, e era comum isso. E essas práticas não há nada de errado nisso. O que Jesus vai refutar, então, é a motivação com a qual eles faziam isso. Eles faziam as esmolas com trombetas, com o fim de serem vistos pelos homens. Eles jejuavam com o rosto desfigurado para parecerem que haviam jejuado. E sobre a oração também Jesus ele vai falar. Então, o texto de hoje nós iremos destacar apenas quando Jesus fala sobre oração. Do versículo 5 ao versículo 8, mantenha sua Bíblia aberta, Jesus ele nos ensinou a como não orar. Observe o versículo 5, ele diz: Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Ele diz ainda, no versículo 7, e orando não useis de vãs repetições. Então, Jesus, do versículo 5 ao versículo 8, nos ensinou a como não orar. Ele nos ensinou também no versículo 6 a como orar. Ele diz: Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Do versículo 9, então, até o versículo 15, Jesus passa a nos ensinar
pelo que orar. Ele nos ensinou a como não orar, a como orar, e agora ele vai nos ensinar qual deve ser o conteúdo da nossa oração. E isso ficou conhecido como a oração do Pai Nosso. Então, antes de entendermos e meditarmos nesses preciosos versículos sobre o que é a oração do Pai Nosso, vamos ver o que não é a oração do Pai Nosso. Primeiro, a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração dominical. Você pode ver aí no texto em negrito na sua Bíblia, tá? Oração dominical. Quem colocou esse título não foi o Espírito Santo, não é inspirado por Deus, mas foi a Sociedade Bíblica do Brasil, que fazem isso para nos ajudar no nosso estudo. Então, nós não estamos aqui questionando a inspiração divina, mas a divisão que é a Sociedade Bíblica do Brasil. Havia uma ideia e uma prática de que essa oração deveria ser dita ou orada todo domingo. Por isso se tornou oração dominical. Mas não, a oração do Pai Nosso não é uma oração apenas do domingo. Ela não deve ser guardada numa gaveta durante a semana e no domingo você tirar ela e recitá-la. Então, a oração do Pai Nosso não é necessariamente apenas dominical. A oração do Pai Nosso também não deve ser decorada. A oração do Pai Nosso não deve ser repetida várias vezes, como as pessoas fazem frequentemente. Até porque Jesus, ele diz no versículo 7 algo contrário a isso. Ele diz, e orando, não useis de vãs repetições. Então, o que os romanistas geralmente fazem é pegar o Pai Nosso e rezar, ou repetir ele 10, 30, 40 vezes a fim de serem perdoados ou a fim de receberem um perdão das suas culpas, de suas ofensas. Então, essa oração não foi para ser repetida ou usada como vãs repetições. A oração do Pai Nosso também não é uma oração como amuleto. Há muitas pessoas e muitas lojas, há muitas casas, eu espero que não a sua, que mantêm a oração do Pai Nosso aberta na sala. Como se a oração do Pai Nosso em si fosse trazer coisas boas para o lar e a oração do Pai Nosso por si só iria expulsar coisas ruins de casa. Não vai, se você não colocar em prática, isso não vai acontecer. Então a oração do Pai Nosso não é um amuleto. Não é uma medalha que você sai e coloca para fora quando está em perigo, ou quando você fala quando está em perigo. Muitas pessoas usam também para exorcismo e outras coisas do tipo. As pessoas usam a oração do Pai Nosso para colocar em calendários, ou até mesmo na fachada, em nomes de comércios, colocar no para-brisa do carro, Pai Nosso que estás nos céus, ou algo do tipo. Ela não foi feita para isso, essa não foi o propósito pelo qual Jesus nos ensinou. E mais uma coisa, a oração do Pai Nosso não é uma oração de Jesus. Jesus não está aqui orando. Jesus está aqui nos ensinando a orar. Jesus falou a oração do Pai Nosso após um pedido dos seus discípulos. Lá em Lucas 11, se você puder abrir, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Os discípulos fazem o seguinte pedido a Cristo. Lucas, capítulo 11, versículo 1 e 2. Acompanhe comigo, por favor. Vamos ler todos juntos? Me ajudem aí para a garganta aqui recuperando de uma gripe. Vamos lá. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, até aqui. Então Jesus, ele conta o Pai Nosso. Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. E nós temos aqui nossa primeira aplicação. Talvez você é aquela pessoa que diz que não sabe orar. Paulo vai dizer aos romanos que ninguém sabe orar como convém, mas que o Espírito intercede por nós. Mas se você é aquele que diz, eu não sei orar, faça como os discípulos de Jesus. Ore e diga, Senhor, ensina-me a orar. Perceba que os discípulos não pediram para Jesus ensinar como fazer milagres, a como transformar água em vinho. Os discípulos não pediram para Jesus ensinar como andar sobre as águas. Os discípulos não pediram para Jesus ensinar como multiplicar pães e peixes. Eles pediram, ensina-nos a orar. Isso reflete aqui a prioridade dos seus discípulos. O que você pediria para Cristo nessa noite? Como Salomão pediria sabedoria, como os discípulos pediria sabedoria para orar, qual seria o seu
seu pedido. O que é então a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso, Jesus está aqui nos ensinando um princípio acerca de quem é Deus e de quem somos nós. Jesus está aqui, através da oração do Pai Nosso, nos dando um modelo, um padrão de como devem ser as nossas orações, quais deve ser o conteúdo das nossas orações, como a nossa oração deve ser feita ao Senhor, quais palavras ou qual método usar de como nos dirigir a Deus em oração. Então vamos aos nossos versículos. Volta lá para Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Então vamos para o fundamento da oração. Como Jesus inicia a oração do Pai Nosso. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Os irmãos podem ler, por favor, em voz audível. Portanto, Pai nosso que estás nos céus. Jesus inicia essa oração dizendo que a oração é dirigida ao Pai, ao Deus Pai. Em nenhum momento da história judaica, em nenhuma literatura judaica, era possível encontrar um judeu dirigindo-se a Deus como Pai. Então Jesus quebra isso e diz, você pode chegar-se a Deus e dizer Pai. Lá em 1 João, capítulo 3, João diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nos chamar filhos. Nós somos filhos de Deus. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 8, que nós temos um espírito no qual nós podemos clamar Abba, Pai. E Abba significa papai. Você pode chamar Deus de Pai. Então, muitas das vezes, nós olhamos para Deus e nos dirigimos a Deus apenas como o Senhor todo-soberano, o Senhor todo-poderoso, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o juiz, o advogado, e não há problema nenhum nisso. Só que não devo esquecer que esse juiz, que esse advogado é o meu Pai. Então, muitas das vezes, as nossas orações são formais e devem ser, mas nós esquecemos que a oração é um lugar de intimidade também. A oração é um lugar de confissão, de nos derramar diante de Deus. Ele disse no versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu Pai. E o teu Pai que está em secreto te recompensará. Você tem se dirigido a Deus como um pai ou ele é apenas um advogado que você liga quando fez alguma coisa errada? Você tem chegado a Deus como um pai ou apenas como um rei todo-poderoso? Ele não é apenas isso. Ele é o teu Pai. Imagine só, ter um governador, o presidente, a autoridade máxima, tem todo o respeito e toda a reverência, mas quando essa autoridade máxima é o teu Pai, tudo muda, tudo muda. Então ele é teu Pai. Você pode chegar-se a Deus e dizer, Pai. A oração, então, é como um filho batendo na porta do quarto do Pai. É entrar ao quarto do Pai e poder, então, ali fazer as suas petições. Então, ele nos ensina a orar dizendo Pai. Mas quem pode falar isso? Todos podem falar isso? Não é isso que João diz. Abra lá, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1. Há uma doutrina errônea que diz da paternidade universal de Deus, onde aqueles que defendem que todos são filhos de Deus. Mas não é isso que as Escrituras dizem. João, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler juntos? João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem tem o direito de ser filho de Deus? Todos? Não. Aqueles que creem no seu nome. Então, se você crê no nome de Cristo, se você recebeu o Espírito Santo, você pode se dirigir a Deus e dizer Pai. Mas se você ainda não tem esse privilégio de bater no quarto do Pai e clamá-lo, não perca tempo. Hoje é o dia de você crer no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Ele é nosso Pai. Nós devemos orar sabendo disso.
A outra comparação, como Moisés, a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Então é importante lembrar disso. Você vai poder contar seus segredos ao seu pai, você vai poder contar suas fraquezas ao seu pai. Ele te conhece. Você pode falar com ele como um pai. Mas ele não é apenas pai. O Senhor nos ensina a orar dizendo, Pai nosso. Perceba que Jesus não disse Pai meu. Ele poderia dizer isso, mas é que ele está nos ensinando. Nós não podemos dizer Pai meu. Ele diz Pai nosso. Isso nos leva à ideia que há uma comunidade, há uma família ao nosso redor. Há uma irmandade juntamente conosco. Você não é filho único. Você tem irmãos. O Senhor não adotou apenas você. E o que significa Pai nosso? Significa que nós fazemos parte de uma família. Não há como viver uma religião, uma religiosidade ou sozinho. O Senhor não nos salvou sozinho. O Senhor não te adotou sozinho. Você faz parte de uma família. Ele é Pai nosso. Você tem que fazer parte de uma igreja. Você faz parte de um corpo. Então você não é filho único. Lembre-se sempre disso. Ele é Pai nosso. Isso nos leva também a orar pelos nossos próximos. Como têm sido as tuas orações? Como têm sido as nossas orações? Será que nossas orações são aquelas egoístas, onde nós oramos apenas por nós, oramos apenas pelos nossos pedidos, oramos apenas pela nossa família, oramos apenas pelo nosso casamento, e esquecemos que há irmãos ao nosso redor que precisam de oração? Há uma pandemia acontecendo, há pessoas que estão nos hospitais, há uma guerra acontecendo, há pessoas que estão desempregadas, mas você acha que é filho único. E você ora apenas sozinho, de si para si. Não, você deve orar pelos seus irmãos. Tiago vai dizer no capítulo 5 da sua carta, no versículo 16, que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É eficaz quando isso acontece. Então, quando eu orar, quando nós nos dirigimos a Deus para orar, nós devemos orar não apenas por nós, mas também pelos nossos irmãos. Por isso que é importante estar atento. Quais são os pedidos dos nossos irmãos? Quais são as necessidades da igreja? Você tem participado das reuniões de oração? Qual foi a última vez que você participou de uma reunião de oração? Onde você ouviu os seus irmãos e pôde saber quais são as petições deles? Qual foi a última vez que você participou de uma semana de oração? Qual foi a última vez que você participou de uma vigília de oração? Você não é filho único. Há uma família junto contigo. Ele é Pai nosso. Mas ele não é qualquer pai. O que o texto diz? Mateus capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estás nos céus. Ele não é um pai terreno. O pai terreno falha. O pai terreno é limitado. O pai terreno é pecador. O pai terreno não pode dar tudo que o seu filho precisa. O pai terreno, muitas das vezes, não tem a sabedoria para dar aquilo que o seu filho, de fato, necessita e não aquilo simplesmente que ele quer. Mas esse pai, ele é um pai celeste. Isso vai um consolo para você que talvez não é próximo de seu pai. Isso é um consolo para você que não tem um bom relacionamento com seu pai. Isso é um consolo para você que talvez nem saiba o nome de seu pai. Ou que tem mais lembranças de seu pai. Embora o teu pai terreno seja mau, embora há essa barreira entre vocês, saiba que há um pai nos céus que tem cuidado de você, que tem cuidado de ti. E cuidou de ti antes mesmo de você nascer. Ele te deu a vida e ele tem te sustentado a cada momento. Ele não é apenas um pai, ele é um pai que está nos céus. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, ele é onisciente. Ele tem cuidado de ti. Mas saber que esse pai está nos céus deve causar em nós também temor e tremor. Porque você pode acomodar, ele é meu pai, então eu posso fazer o que quiser. Eu sou filho do rei, então posso pedir o que eu quiser. Não é bem assim. Saber que ele está nos céus deve me colocar reverência diante dele. Não é como aquele filho que bate no rosto do pai, que cospe na cara do pai. Isso, saber que ele é teu pai, isso não te dá esse direito. Pelo contrário,
Ele é um Pai celeste. Isso deve causar em ti temor. Tu está na terra, Ele está nos céus. Ele é criador, tu é criatura. Saber que é um Pai que está nos céus me coloca então na dependência dele. Me coloca de joelhos diante dele. Me torna reverente diante da oração. E é assim que nós devemos nos portar diante de Deus. Saber que nós somos criatura, totalmente dependente do Criador. Ele é um Pai que está nos céus. Foi assim que os nossos irmãos no passado se dirigiram a Deus em oração. Há muitas pessoas que não têm reverência diante de Deus na hora da oração. Há muitas pessoas que esquecem que o Senhor é soberano, esquecem que o Senhor é rei, que o Senhor é santo e que Ele abomina o pecado. E acham que Ele é um coleguinha aqui, que está do seu lado. Veja como Abraão, o pai da fé, orou ao Senhor. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, por favor. Livro de Gênesis, primeiro livro das Escrituras. Gênesis capítulo 19. Perdão, 18. Gênesis capítulo 18. O Senhor aparece a Abraão e ele diz a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra com fogo. E Abraão então ele lembra que lá em Sodoma e Gomorra estava o seu sobrinho Ló. E nesse momento Abraão clama ao Senhor intercedendo por Ló. Veja, versículo 25. Abraão se dirige a Deus dizendo: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não farás justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, acompanhe a oração: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. A oração é um atrevimento. É criatura falando com Deus todo criador, é um pecador falando com Deus que é santo, santo, santo. Tem um hino do nosso cenário que é fantástico, que ele diz: a ti, Senhor, atrevo-me a chegar. Tem compaixão de mim, pecador. Então a oração é um atrevimento, e Abraão reconhece isso. Ele diz: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Mas tem gente que aponta o dedo para o céu e diz: eu determino, eu ordeno, eu mando, eu não aceito, ou algo do tipo. Ele continua: na hipótese, versículo 28, de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. E disse mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Versículo 30. Insistiu Abraão: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 20. E Abraão aqui está extrapolando os limites de reverência da oração. E ele vê que 20 é muito ainda para uma cidade como Sodoma e Gomorra, e ele avança. Versículo 32. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor comigo. Cheio de tremor diante de Deus, Abraão diz: não se ire o Senhor comigo, se lhe falo somente mais esta vez, a última vez, Senhor. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Abraão voltou para o seu lugar. Ele voltou para a terra. Qual é o teu lugar? Deus está nos céus, tu está na terra. Como você tem se posicionado diante de Deus através da oração? Com atrevimento, achando que Deus é um garçom, onde você dá comanda para Ele: eu quero isso, isso e isso, e você tem que me trazer. E não é assim. Veja como Jacó se dirigiu a Deus diante da oração. Ainda em Gênesis, abra por favor mais à frente. Gênesis capítulo 32. Gênesis 32.
versículo 9. Gênesis 32, versículo 9. Nós vimos como Abraão orou ao Senhor. Vamos ver como, então, Jacó se dirigiu a Deus em oração. Gênesis 32, versículo 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Jacó, o Israel, ele diz que eu sou indigno de todas as tuas misericórdias. Mas tem gente que chega para Deus e fala que merece, eu mereço, eu sou digno. Jacó diz que ele não é digno, não de algumas misericórdias, mas ele diz o que aí? Eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade. Nós não merecemos nada diante de Deus. O que nós merecemos é o desprezo e a ira de Deus. E nós precisamos entender isso ao nos colocar diante de Deus em oração. Como Isaías se posicionou diante de Deus, quando ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque vi o Senhor. É assim que nós devemos nos colocar diante de Deus em oração. Ele é o nosso Pai, sim, mas não esqueça que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o Santo, Santo, Santo. Ele é um Pai, Ele é nosso, mas Ele está nos céus. Pastor Jeremias, da 8ª Igreja Presbiteriana, ele tem um vídeo irônico, engraçado, mas que é real. Ele diz: chega no teu cachorro e diz mia, em vez de latir. Vê se seu cachorro vai obedecer. Ele diz: você não determina nem para o seu cachorro, vai determinar para o todo soberano. Quem somos nós para determinar algo para Deus? Ele é o nosso Pai, sim, mas Ele está nos céus, no trono do universo. Volta para Mateus capítulo 6, por favor. Então ele inicia a oração, Jesus nos ensina a iniciar a oração assim, reconhecendo quem Deus é e quem nós somos. E ele passa então para as suas petições. Essa foi a introdução, bom? Agora ele vai passar para as suas petições. E as petições se dividem em 6, são 6 petições. Ele vai fazer aqui na oração do Pai Nosso. 3 petições estão relacionadas a Deus, à glória de Deus, ao reino de Deus. E as outras 3 últimas petições é relacionada a nós, aos nossos desejos, às nossas vontades. Então, a primeira coisa que nós devemos pedir a Deus é para o seu reino, é para a sua glória. E depois pedir as outras coisas para nós. Geralmente nós invertemos a lista, né? De cabeça para baixo. Geralmente nós pedimos para nós, pedimos tudo para nós, e quando a gente esquece, a gente pede para os outros. Quando pede, ou para Deus, ou algo do tipo. Então ele nos ensina a orar primeiro pelo seu reino, pelo seu nome, pela sua vontade. Ele diz mais à frente: buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Os 10 mandamentos são divididos assim: os 4 primeiros mandamentos, a primeira tábua da lei, são mandamentos relacionados ao meu relacionamento com Deus, e os 6 últimos mandamentos, a segunda tábua da lei, é do meu relacionamento com o próximo. Então, as 3 primeiras petições são relacionadas a Deus. A primeira petição é: santificado seja o teu nome. Essa é a primeira petição. Santificado seja o teu nome. Em que sentido santificado seja o nome de Deus? Em que sentido nós vamos santificar o nome de Deus? O nome de Deus já é santo, independente das minhas ações. Deus, ele é santo, e ele não precisa de nós para ser santo. Mas em que sentido santificado seja o teu nome? Vou usar um outro exemplo para ficar mais claro. O nome de Deus já é grande. Sim, é grande Deus. Mas nós cantamos hoje: queremos o teu nome engrandecer. Como? Se o nome de Deus já é grande, se ele já é imutável, como nós iremos engrandecer o nome de Deus? Essa é uma verdade que deve ser aplicada em nós. O nome de Deus já é santo, mas é necessário que eu santifique o nome de Deus em minha vida. O teu nome já é santo, Senhor, mas que o teu nome seja santificado no meu casamento.
Tu és santo, Senhor, mas que o teu nome seja santificado no meu trabalho. Tu és santo, Senhor, mas que o teu nome seja santificado na minha família, nos meus relacionamentos, nas minhas palavras, no meu modo de viver. Que o teu nome seja santificado, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja louvado através da minha vida. Então, o nome de Deus já é santo, independente das tuas obras. Mas as tuas obras devem também santificar, glorificar o nome de Deus. Paulo vai falar, quer bebais, quer comais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O nome de Deus já é glorioso, mas você deve fazer tudo para a glória dele. E por isso você deve, Senhor, santificado seja o teu nome na tua igreja. Que o teu nome seja o centro da tua igreja. Que o teu nome seja o centro do meu casamento. Que a tua glória seja o objetivo da minha família e do meu trabalho. É trazer essa realidade para o meu coração, para a minha vida. É aplicar isso em nós. É aplicar isso em minhas ações. Santificado seja o teu nome. Essa é a primeira petição. A segunda petição, versículo 10, os irmãos podem ler, por favor. Venha. A segunda petição é: venha o teu reino. Cristo ele iniciou o seu reino quando ele se fez carne. O reino começou. Claro, ele vai estar completo em seu retorno. Em que sentido venha o teu reino? Deus ele é rei, Jesus é rei. E ele precisa reinar. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Quando eu digo, então, venha o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, que o teu reino venha, que o teu reino cresça, que o teu reino avance nesse lugar. Venha o teu reino em Tucuruí. Venha o teu reino na igreja presbiteriana de Tucuruí. Que o teu reino cresça, que o teu reino avance. Que a tua igreja, Senhor, se espalhe aos quatro cantos da terra, como súditos deste rei, como embaixadores dessa pátria. Nós devemos clamar: venha o teu reino. Nós precisamos orar por isso. A igreja está passando por algo histórico. Os irmãos já sabem disso. Um desmembramento, onde essa igreja, mãe, vai ordenar, vai legalizar, digamos, o presbítero Valdenor está aí, pode falar melhor, vai ordenar igrejas, vai organizar igrejas. O que é isso? É o reino de Deus crescendo. E você tem orado por isso? O Senhor Jesus nos ensina a orar: venha o teu reino. É nesse sentido. Orar para que o reino de Deus cresça, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, para que esse rei reine em muitos corações, que o teu reino venha. Mas não basta só orar, é necessário fazer isso acontecer também. Não basta eu orar: Senhor, venha o teu reino, que o teu reino cresça, e no dia do evangelismo deixar o pastor e os diáconos sozinhos. Coloca o teu tênis, coloca a tua calça, o teu boné no verão e vai evangelizar. Não é apenas orar que o teu reino cresça, que o teu reino avance, mas deixa as visitas e o discipulado apenas para a liderança. Isso é hipocrisia. Então, quando o Senhor nos ensina a orar assim, Ele está nos ensinando também a praticar isso. Venha o teu reino, Senhor, que o teu reino cresça, e eis-me aqui, envia-me a mim. E a terceira petição, então, é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça a tua vontade. O Pai é nosso, o reino é dele, mas a vontade é dele. Não é nossa vontade. E talvez essa seja a oração mais difícil a se fazer. Seja feita a tua vontade. Principalmente quando a vontade de Deus não é a nossa vontade. Principalmente quando a vontade de Deus é que nós sofremos. Principalmente quando a vontade de Deus é que nós passemos pelos vales áridos, sombrios. É muito difícil dizer, orar: Senhor, seja feita a tua vontade. Nós queremos que a nossa vontade seja feita. Muitas das vezes nós até falamos:
Eu quero isso, mas se for da tua vontade. Mas lá no fundo é não, se não for da tua vontade, eu vou dar meu jeito e vai ser a minha vontade. Nós fazemos assim na prática. Nós queremos que a nossa vontade seja feita. Nós queremos que a nossa vontade seja feita no céu e não que a vontade do céu seja feita na terra. Quando ele diz aqui, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus ela é feita no céu, plenamente, completamente. E eu devo orar, Senhor, assim como a tua vontade é feita no céu, e obedecida e cumprida, que ela seja também assim na terra. Que a tua vontade seja feita na minha vida, no meu casamento, nos meus planos, nos meus projetos. Seja feita a tua vontade. Mesmo que a tua vontade não seja boa aos meus olhos. Mas o crente e a igreja devem entender que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Talvez aos teus olhos no momento não seja, mas ela sempre é. O Senhor sempre nos dá o melhor. Como um pai, ele vai falar isso mais à frente. Como um pai. Se seu filho te pedir pedra, você vai dar pedra para ele comer? Você vai fazer a vontade do seu filho? Você não vai fazer. Você vai dizer não, meu filho. E teu filho vai achar aquilo horrível, aquela decisão ruim, vai te chamar de mal. Que pai malvado. Mas aquela vontade foi a melhor. Esse é um exemplo pequeno. Mas a vontade de Deus ela é sempre o melhor para nós. Talvez você tenha orado isso e Deus tenha atendido. Ele tem feito a vontade dele e não a sua. E acredite, é o melhor para você. Que seja feita a tua vontade. Ele continua e vamos para nossas 3 últimas petições. Essas 3 últimas petições, como foi dito, é relacionadas a nós, as nossas necessidades. E para facilitar o nosso aprendizado, vamos resumir essas 3 petições em 3P, tá bom? Essas 3 últimas petições, o Senhor nos ensina a pedir pão, perdão e proteção. Vamos lá? Pão, perdão e proteção. Ele diz no versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso. Ele não fala aqui pudim, tá bom? Ele não fala aqui pizza. Ele diz pão. Ou seja, básico. O necessário. Pão, na tradição judaica, era a comida simples e o necessário. Era o feijão e arroz nosso. Pode faltar tudo. Mas o feijão com arroz tem. O Senhor não deixa faltar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão, o básico, o necessário. Então, quando o Senhor diz que Ele é o pão da vida, Ele está dizendo, eu sou o necessário. Pode faltar tudo, mas eu não vou faltar. Eu sou o pão. Ele é o pão. Então, o pão nosso, ou seja, o necessário, Senhor. Você tem pedido pão? Ele nem está falando aqui de manteiga, tá? Nem de leite, nem de café. É o pão seco mesmo. O necessário. Muitas das vezes, nós temos pedido muito mais do que pão. Muitas vezes, temos pedido muito mais do que as nossas necessidades. E quando Deus não atende, você fica revoltado com Deus. Deus não se compromete com essas outras coisas. Ele se compromete com o pão, com o necessário. Pode faltar a carne, ainda mais no tempo de crise desse. Pode faltar muitas coisas. Mas o salmista diz, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, o básico, o necessário. O que você tem pedido a Deus? Faça um crivo, uma peneira, passe uma peneira na sua oração, e você verá que você tem pedido muito mais do que o necessário. Você está pedindo muito mais do que pão. E o Senhor nos ensinou a orar pedindo o necessário. O pão. Então peça ao Senhor o necessário. Ele não vai deixar faltar, porque Ele prometeu. O pão, mas não é apenas o pão meu. Lembra lá do Pai Nosso? Ele diz o pão nosso. Então não pense apenas na sua barriga.
Não pense apenas no seu estômago. Há uma vizinhança passando fome. Há pessoas com fome. Que o Senhor venha alimentar também aqueles que padecem por falta de alimento. O órfão, a viúva, os moradores de rua, os sem teto. Assim como o Senhor não tem deixado faltar o necessário em minha mesa, não deixe faltar o necessário na mesa do meu próximo. Ore pelo pão nosso. Mais uma vez, não seja hipócrita de apenas orar, como disse Tiago, na sua carta. Qual é a vantagem, qual é o proveito se algum irmão dentre vós estiver carecido de roupa ou de alimento e chegar para ti e você dizer, ide, fartai-vos, aquecei-vos, Deus te abençoe, e não enfiar a mão no bolso, não pegar a colher na panela e ajudar o próximo. Ajude o necessitado. Ninguém tem tão pouco que não possa dar. Ninguém tem muito, a ponto de não ter nada para receber. Então, ajude o próximo. Divida o teu pão com o próximo e ore também. O pão nosso. Mas há outro ensino aqui também. O pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. É o pão diário. O Senhor, Ele nos ensinou a orar pelo pão do dia. Para que nós vivamos nessa dependência dele. Uma dependência diária. Ele diz, me dê o pão do mês. Me dê a despensa do mês, a compra do mês. Não, ele diz, me dê o pão de hoje. Amanhã a Deus pertence. Amanhã cabe ao Senhor. Isso fica também bem claro lá em Lucas. Volte lá no Evangelho de Lucas, onde nós lemos no início. Lucas capítulo 11. Ele diz no versículo 3. Lucas capítulo 11, versículo 3. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. É um dia por vez. Não é o mês inteiro. A ideia é que é dependência diária no Senhor. Como no maná, lembra? Todos os dias Deus mandava o pão do céu. Ele não mandava o pão do mês inteiro, o pão da semana, mas todos os dias. E tinha uns que ficavam preocupados, ansiosos. Será que ele vai mandar amanhã mesmo? É melhor me prevenir. E guardava pão. No outro dia o pão estava podre. E para vergonha, Deus mandava pão novamente. Às vezes nós somos assim, precipitados e nos preocupamos. Será que vai ter no final do mês? Será que vai dar para fazer isso esse mês? Será que Deus vai mandar? Esqueceu que Ele é o Pai? O pão de cada dia. O seu filho fica preocupado com o que ele vai comer amanhã? Ele fica preocupado, será que eu vou ter o que vestir amanhã, no final do mês? Ele não fica preocupado. Por quê? Papai vai dar o jeito. Papai vai comprar, ele não vai deixar eu passar fome. Nós somos filhos de Deus. Precisamos descansar. O papai está cuidando de tudo. O pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Essa é a quarta petição, a primeira do segundo grupo. Qual é a segunda? Lembra lá? Pão, perdão. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Vamos ler juntos, por favor? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Agora ele pede perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas. Ele vai falar mais à frente ofensa, porque a gente imagina dívida, a gente pensa logo em dinheiro, a gente acha isso é coisa pequena, mas não, é ofensa mesmo. O pecado é uma ofensa contra Deus. Como nós lemos na liturgia, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e nós precisamos pedir perdão ao Senhor todos os dias, como nós pedimos pão para Ele todos os dias, porque todos os dias nós pecamos contra Ele. Perdoa-me, Senhor. Qual foi a última vez que você pediu perdão a Deus? Nós estamos tão acostumados com uma vida religiosa, tão acomodados, que às vezes achamos que não há necessidade mais de confessar pecados.
Achamos que não há mais necessidade de pedir perdão ao Senhor. Deus já me perdoou mesmo, lá na cruz do Calvário, uma vez salvo, salvo para sempre. Esse pecado não é nada, não. Ah, quem peque mais, fulano, peca muito mais do que eu. Há necessidade diária de você pedir perdão ao Senhor. Isso faz parte do processo de santificação. Perdoa-me, Senhor. Perdoa a minha ofensa. E detalhe, pecado tem nome, tá? Geralmente nós oramos e dizemos, Senhor, perdoa os meus pecados. Quais pecados? Senhor, perdoa aquela vez que eu menti. Perdoa hoje que eu ofendi, que eu traí, que eu roubei. Pecado tem nome. E nós já vimos que Deus é um Deus celeste, é um Pai celeste. Ele sabe, Ele sonda corações. E por isso Ele nos ensina a pedir perdão. Peça perdão hoje ao Senhor pelos teus pecados. Perdão deve ser um exercício diário. Você não pede comida todo dia para o Senhor? Você não pede tantas coisas para o Senhor todos os dias? Peça perdão ao Senhor todos os dias. Mas peça citando o seu pecado, confessando de fato, não apenas como um rito ou como uma palavra que sai no automático de sua boca, mas que ela possa de fato sair do seu coração. Confesse ao Senhor os seus pecados. E Ele tem uma promessa maravilhosa. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu aprendi algo maravilhoso com uma irmã idosa desta igreja. Orando com ela, ela disse algo que eu nunca esqueci. Ela disse, Senhor, eu sei que sou pecadora. Eu sei que eu pequei hoje e eu sei que eu vou pecar amanhã. Mas não me deixe pecar os mesmos pecados de hoje. Isso é fantástico. Eu sei que sou pecador. Eu sei que eu pequei hoje e eu sei que eu vou pecar amanhã. Mas não me deixe pecar os mesmos pecados de hoje. Isso é arrependimento. Isso é mudança de vida. Isso é confissão de pecados. Peça perdão ao Senhor. Mas Ele nos ensina a orar pedindo perdão e Ele nos dá uma condição. Veja o versículo 12 ainda. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Senhor, me perdoa assim como eu perdoo fulano. Às vezes a gente fala a oração do Pai Nosso e nem percebe que a gente está falando isso, né? Ou seja, Senhor, se eu não perdoo fulano, não me perdoa também não. Me perdoe assim como eu tenho perdoado. E eu lhe pergunto, como você tem perdoado o seu próximo? Pois é assim que você está pedindo a Deus para lhe perdoar. Assim como temos perdoado aos nossos devedores. E esse é o único assunto que Jesus volta a falar depois da oração. Jesus falou sobre o reino dele. Jesus falou sobre o nome dele. Jesus falou sobre a vontade dele. Jesus falou sobre pão, sobre proteção. Mas o único assunto que ele volta a falar é sobre perdão. Veja o versículo 14 e 15. Ele diz, depois que ele encerra a oração no versículo 13, ele diz amém. Aí no versículo 14 ele volta a falar sobre o perdão. É como se ele dissesse assim, sabe aquele perdão? Deixa eu explicar melhor como é isso. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Perdão é um assunto necessário e deve ser uma prática contínua do cristão na sua vida. Jesus fez questão de voltar a falar desse assunto para dar ênfase a isso, para reforçar que o perdão deve ser uma prática nossa. Se você deseja o perdão de Deus, você deve perdoar. Ou melhor, se você receber o perdão de Deus, se você experimentou o quão maravilhoso é o perdão de Deus, perdoar o próximo vai ser fichinha para você. Se você entendeu a gravidade do teu pecado e ainda assim Deus te perdoou, vai ser fácil perdoar o seu próximo. É esse ensino que Jesus está dizendo. Perdoa-me assim como eu perdoo o meu próximo. O que é a dívida do meu próximo? Comparado à minha dívida com o Senhor. Eu merecia a tua ira, eu merecia o inferno, o Senhor me poupou. O que é o meu próximo?
O que é a ofensa do meu próximo comparada à ofensa que eu tinha para contigo? Jesus, ao falar desse assunto também, ele cita a parábola do credor incompassivo. De um servo onde o rei chama e lhe cobra uma dívida, que se ele vendesse tudo que tinha, se ele trabalhasse por resto da vida dele, ele e toda a sua família, ele ainda assim nunca ia conseguir pagar as suas dívidas. Mas o rei perdoa. Mas esse servo, ele sai e na esquina ele encontra um conservo que lhe devia uma diária de serviço. Mas ele sufoca esse conservo e ele prende esse conservo para que esse pagasse a dívida que devia. O rei fica sabendo. E ele diz: servo mau, eu perdoei a dívida que tinha para comigo. Nós somos esse credor incompassivo. Você tem perdoado o seu próximo? Talvez você tenha uma mágoa no seu coração. Talvez você veio hoje e ainda não perdoou alguém. É necessário que isso aconteça. Volte e peça perdão. O Senhor vai dizer no capítulo 5, faça isso enquanto caminham juntos. Porque caso um morra, a mágoa que você vai carregar, peça perdão. Quando você perdoa alguém, isso revela que você foi perdoado por Deus. Agora, quando você ainda guarda esse ódio no coração, isso revela que talvez você nunca foi perdoado por Deus. Há pessoas que dizem: vou morrer, eu vou levar para o túmulo o meu ódio, mas não perdoo. Você vai levar além do túmulo. Você vai levar para a eternidade esse ódio. Não apenas, o túmulo não vai acabar com isso. Por isso, perdoe hoje. Assim como você pediu pão hoje, perdoe hoje. E o Senhor tem uma promessa: Ele vai te perdoar. Ou melhor, Ele já te perdoou. A terceira e última petição: pão, perdão e proteção. Versículo 13, vamos ler? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixes cair em tentação. Que tentação? Talvez seja essa de pedir perdão, por exemplo. Talvez, está logo em seguida, né? Mas, claro, isso abrange muito mais. Não nos deixes cair em tentação. Observe que o Senhor Jesus, Ele não nos ensinou a orar dizendo: não me deixe ser tentado. Ele não ensinou isso. Ele ensinou: não nos deixes cair em tentação. Há uma grande diferença entre ser tentado e cair em tentação. Ser tentado não é pecado, porque se fosse, Cristo teria pecado. Cristo foi tentado. O pecado, então, é cair em tentação. E o Senhor nos ensina a orar para não cairmos em tentação. Muitas vezes nós oramos assim: Senhor, me livra do mal. Mas Jesus fala que o mundo é mau, que no mundo passarei por aflições, aflições são más. A nossa oração deve ser: Senhor, me livra no mal. Muitas pessoas oram: Senhor, me livra desse vírus. E o vírus chegou. A nossa oração deve ser: Senhor, me livra no vírus. Sim, me livra do problema, mas se o problema vier, me livra no problema também. Então é tolice orar: Senhor, não me deixe ser tentado, porque você vai ser tentado. Se Cristo foi tentado, quanto mais nós. Você vai ser tentado. Nós somos tentados todos os dias da nossa vida. Desde os primeiros passos, você é tentado. Tentado em não pegar em algo que seu pai falou para não pegar. A tentação da criança é não comer o bolo que a mãe falou que não era hora de comer. Você vai crescendo, as tentações mudam. Chega na fase da adolescência, vem os hormônios, são outras tentações. Chega a mocidade, vem outras tentações. Chega a fase adulta, chega os boletos, chega os filhos, chega a velhice. Você é tentado todo o tempo. Desde o início da sua caminhada até o último dia da sua vida, você vai ser tentado. Qual deve ser a sua oração, então? Senhor, não me deixes cair em tentação. Porque você vai ser tentado conforme a sua própria cobiça, conforme os desejos, conforme as inclinações do teu coração. Por isso, Senhor, não me deixes cair. Isso é fantástico também, que o Senhor nos mostra a nossa dependência nele, para não cairmos em tentação. Você não vai conseguir passar pela tentação sozinho.
Não brinque com o pecado, não encare Satanás frente a frente assim. Nem o arcanjo Miguel fez isso. Mas clame ao Senhor: Senhor, não me deixes cair em tentação. Eu vou ser tentado, e se o Senhor não estiver comigo, eu vou ser derrotado. Por isso, não me deixes cair. Só o Senhor é que vai me ajudar a não cair em tentação. Sabe por que muitas das vezes temos caído em tentação? Sabe por que muitas das vezes você caiu em tentação? Porque você não orou essa oração. Porque você não orou o que Jesus ensinou. Não me deixes cair em tentação. Ele continua: mas livra-nos do mal, do maligno, da tentação e tantas outras coisas. Mas livra-nos do mal. Pão, perdão e proteção. Jesus, ele termina a sua oração da mesma forma como ele começou. Ele começa falando do reino de Deus e ele termina falando do reino de Deus. Veja o versículo 13, o final, que traz em colchete: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa frase está em colchete porque algumas traduções não tinha ela. E por isso ele colocou toda vez que isso aparece nas Escrituras. Mas isso é irrelevante para o nosso aprendizado, para a nossa aplicação. Isso é verdade de Deus. Isso é inspiração de Deus. Ele começa e termina: teu é o reino. Tu és o rei. Tu reina. Teu é o poder. Muitas pessoas perguntam: por que orar se Deus sabe de todas as coisas? A resposta é exatamente essa: porque Deus sabe de todas as coisas. Ele é o único que sabe de todas as coisas. Ele é o único que tem poder sobre todas as coisas. Ele é o único que tem poder para não te deixar cair em tentação. Ele é o único que tem poder para te sustentar diariamente. Ele é o único que tem poder para que o reino dele cresça. Ele é o único que tem poder e por isso a vontade dele é feita. Dele é o poder. E ele termina: e dele é a glória para sempre. Por que ele fala isso? Porque Jesus, lembra no início, Jesus está refutando as práticas ou a motivação dos fariseus. Os fariseus, eles davam esmola com o fim de serem glorificados. Eles oravam em pé nos cantos das praças para serem glorificados pelos homens. Eles jejuavam e desfiguravam o rosto para serem glorificados pelos homens. Jesus, ele diz que a oração é para a glória de Deus. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para todos sempre, pelos séculos dos séculos. E ele diz: amém. Que assim seja, que a tua vontade seja feita. Meus irmãos, a oração do Pai Nosso, talvez você terminou hoje com uma visão diferente dela. Essa oração é para você viver, é para nós aplicarmos ela em nossa vida. Então, feche ela, se ela está aberta na sua sala, na sua loja, leia e depois feche e vai praticar. Ela não vai servir como amuleto. Não adianta você ficar repetindo várias e várias vezes a fim de ser perdoado por Deus se você não levantar e perdoar o seu próximo. Por isso, o Senhor nos ensinou a orar. E agora, o que nos falta? Vamos orar ao Senhor. Vamos aplicar tudo isso em nossas vidas. Feche seus olhos. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Pai, estamos diante de Ti como igreja do Senhor. E agradecidos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor não é apenas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor não é apenas o grande juiz, o advogado. O Senhor não é apenas o onisciente, o Criador. O Senhor é o nosso Pai. E como Pai tem cuidado de nós. Que grande amor o Senhor tem nos concedido, a ponto de nos chamar de filhos. Ajuda-nos a lembrar disso em nossas orações. A termos intimidade com o Senhor, como o filho tem com o pai. De poder, sem vergonha e sem temor, falar ao Senhor as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, e nos derramar em Tua presença. Ajuda-nos também a orar pelo nosso próximo,
Que todas as vezes que nos dirigimos ao Senhor em oração, nos traz à memória os nossos irmãos que também precisam de nossa intercessão, que precisam de nossas orações. Não nos deixe ser egoístas, a ponto de orarmos apenas por nós. Ajuda-nos a lembrar também que o Senhor está nos céus e que nós estamos na terra. Que nós somos criatura e que o Senhor é criador. Que nós somos pecadores e estamos falando com Deus Santo. E nos dê reverência, temor e tremor em Tua presença. Ó Pai Santo, também clamamos pelo Teu reino. Ó Pai, abençoe a Tua igreja. Que Teu reino cresça nesse lugar. Que essa cidade seja impactada pela Tua palavra. Venha o Teu reino, Senhor, mas nos use como instrumento em Tuas mãos. Nos use para que esse reino avance. Nos dê intrepidez e sabedoria, ousadia para obedecer o ID do Senhor. Mas também suplicamos pela Tua vontade. O Senhor sabe quais são as nossas vontades. O Senhor sabe quais são os nossos planos. O Senhor sabe quais são os nossos sonhos. O Senhor sabe o que nós temos planejado e orado. Mas faça a Tua vontade, Senhor. Porque só a Tua vontade é boa. A nossa vontade não é boa. A nossa vontade não é agradável. A nossa vontade, muitas das vezes, é enganosa. Mas a Tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Por isso, faça a Tua vontade. Assim como ela é feita no céu, que ela seja feita na terra. Ajuda-nos a santificar o Teu nome. Que as nossas palavras, Senhor, sejam para a glória do Teu nome. Livra-nos de palavras torpes, palavras imorais, vocabulário promíscuo. Livra-nos, Senhor. Que a nossa língua seja instrumento de edificação. Em nome de Jesus te pedimos isso. Também, Pai Santo, concede-nos o pão, o necessário. Se temos te pedido algo que não é necessário, Senhor, nos perdoe e tenha misericórdia de nós. E nos dê contentamento com aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas também abençoe aqueles que padecem por falta de alimento. Aqueles, Senhor Deus, que não têm o que comer e o que vestir. O órfão, a viúva. Supre suas necessidades também. E use a Tua igreja para promover alimento para esse povo, como a igreja primitiva fazia isso. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar. Como é difícil, Senhor. Como é difícil perdoar. E como foi difícil para o Senhor nos perdoar. Enviando o Teu Filho. E morrendo naquela cruz. Fomos perdoados. Por isso ajuda-nos a perdoar. Como o Senhor já nos perdoou. Também suplicamos, Pai, não nos deixe cair em tentação. Nós seremos tentados, talvez nesse exato momento mesmo. Mas ao sairmos daqui, Senhor Deus, certamente o mundo nos sufocará em tentações. Mas não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o que te pedimos para a Tua glória. No nome santo de Jesus. Amém.